Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Yuri Motoyama. Estou aqui hoje super bem acompanhado com as professoras Deise Mota. Dá um alô aí pro pessoal, Deise. Ei, pessoal. E com a professora Marília Limão. Dá um alô aí, Marília. Olá, todo mundo. E a gente já vai se apresentar aqui rapidinho para vocês conhecerem a Deise. Vocês já conhecem, já é nossa madrinha da casa. Marília é a primeira vez que está gravando conosco. Apesar de ela já ter participado de uma gravação que ela me lembrou esses dias, né, Marília? É verdade. Eu sou rata do 4 de 15 há um tempo já. É, então. Antes, vou apresentar aqui o programa. Hoje a gente vai fazer um podcast que a gente vai falar sobre as dificuldades que as mulheres encontram, por que elas são menos ativas, né? A gente vai trazer alguns dados sobre isso. E vai ser um podcast diferente, porque nós coletamos, eu, a Deise e a Marília, vários depoimentos de mulheres que comentaram sobre as barreiras que elas encontram para a prática de atividade física ou de exercício físico. Então, fica aqui conosco porque você vai ver que tem muita informação importante e relevante. E para você, que é homem de plantão que está ouvindo, que já tremeu o dedo para pular esse episódio, você nem pense em pular esse episódio, porque tem muita coisa legal para você também, certo? E vamos para os nossos recados e a gente já volta. E esse episódio está sendo oferecido a você pela Centauro. Se você está chegando pela primeira vez no 4 de 15, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. E eu já quero te contar que a Centauro, ela está apoiando o 4 de 15 nessa tarefa de levar informação e acessibilidade ao esporte, à prática de exercícios físicos, porque isso é muito importante, a gente acredita muito nisso, no poder transformador do movimento. Nesse tema que é tão importante, que é a acessibilidade de exercício para mulheres, né, como vocês vão ouvir nesse episódio. Eu já estava com uma ideia de gravar esse podcast faz um tempo, trocando ideia, trocando figurinha com um monte de gente, pegando informação. E aí eu comentei sobre essa pauta com o pessoal da Centauro e eles ficaram super animados e nos deram total incentivo pra gente fazer esse programa fantástico pra você. E eu não vou embora sem contar pra vocês o que a Centauro preparou pra você, que é nosso ouvinte, mãe, mulher. A Centauro preparou um mês de maio super especial para as moradoras de São Paulo. Então anota aí, no dia 1º de maio, sabadão, a Centauro vai fazer uma programação especial para o Dia das Mães, lá naquele lugar maravilhoso que eu já falei para vocês aqui algumas vezes, que é o Parque Vila Lobos. Se não der nesse sábado, você vai no próximo sábado, que vai ter mais atividades exclusivas para as mamães, só que vai ser lá na Arena Vitacom da Centauro. Fica bem do ladinho da estação Campo Belo do metrô. E tem mais atividades em maio para vocês, mulheres. Nos dias 14 e 28 de maio, vai rolar aula de futebol society, aula de vôlei de areia e aula de beach tênis lá na Arena Centauro da Barra Funda. Só que você tem que correr, porque essas aulas têm vagas limitadas e as vagas acabam muito rápido. Então fique ligadíssima no perfil do Instagram, @CentauroEsporte, para não perder as inscrições e ficar por dentro de todas as atividades, porque para Centauro, mobilizar pessoas é uma forma de impulsionar o esporte e transformar vidas. E um último recado também é que vocês ajudem a gente apoiando o 4 de 15. E uma forma de apoiar bastante o programa é vocês compartilharem e nos agregadores que vocês conseguem dar estrelinhas, você avaliar a gente com as estrelinhas, porque as plataformas que gerenciam os podcasts, elas veem a relevância dos programas pelas estrelinhas que eles ganham, e aí elas vão empurrando esses programas para aparecer para mais pessoas. Então é um negócio bem simples que ajuda bastante. Spotify começou com as estrelinhas agora, já tem bastante gente que deu estrelinha, fiquei muito feliz, mas que se você puder dar, você pode dar de 1 a 5 estrelinhas, aí você vê o que a gente merece. Eu falo assim, se você não gosta do 4 de 15, você dá 4 estrelinhas. Quem não gosta? Quem gosta dá 5. E a gente consegue se resolver. Beleza, então vamos aqui para o primeiro bloco, que nós vamos nos apresentar para você conhecer todo mundo. E aí a gente já manda bala aí, vambora no programa. Vambora, gente, vocês vão ter que fazer o bora do Gilmar agora. Bora!
vou fazer uma apresentação aqui rápida. Eu vou pedir para elas até se apresentarem. A Daisy, nossa madrinha, mais do que conhecida no 4 de 15. Agora a Daisy, ela é colunista da CBN. Essa mulher está chique demais. Se você ver a foto dela, só a foto dela na coluna lá, quando você baixa o podcast, é uma mulher chique demais. Então, Daisy, se apresenta aí rapidinho pro pessoal. Fala um pouquinho do teu projeto lá na CBN. Obrigada pelo convite, Yuri. Eu tô sempre aqui aprendendo, né, com o podcast 4 de 15, que eu sou super fã. Eu comecei a ouvir podcast por conta do 4 de 15. Então, para mim é super uma honra estar aqui participando do programa. O programa da CBN que a gente está fazendo é toda terça e quinta, às 10h50, de 10h50 às 11 horas, e 11 horas entre o CBN Nacional, né, o programa nacional, e é um bate-papo com a jornalista, a Shirley, que é âncora lá do programa da CBN, e a gente fala sobre vários temas aí, sobre saúde, atividade física e vida saudável, né, o programa chama Vida Ativa. Eu sou professora, né, eu fiz graduação em Educação Física e Pedagogia, e mestrado em Atividade Física e Saúde, doutorado em Fisiologia. Agora eu estou meio na divulgação científica, então voltei um pouco para essa área mais pedagógica e de educação, que eu gosto muito. Uhum. Sou mãe, né? Tenho um filho de 9 anos e procuro também ficar sempre ativa, e acho que vai ser muito importante a gente abordar esse tema sobre atividade física, prevalência de atividade física nas mulheres, aí as barreiras e os facilitadores. Boa, muito bom. Marília, agora aí se apresente para nossa audiência. E aí eu queria saber também, depois que se apresentar, né, o que você faz, com o que você trabalha. Perfeito, meu nome é Marília Limão, eu me graduei em Educação Física em 2004, na FMU em São Paulo, quando eu morava lá, né, agora eu moro no interior de São Paulo, numa cidade que chama Cesareolange. Eu até brinco que aqui o parâmetro para as pessoas entenderem o quão pequeno que aqui não tem nem semáforo. Tá zoando. Não tô. Sério? Não tem semáforo? Não tem semáforo. Que legal. Só que o que não tem de semáforo tem de lombada. Enfim. Eu nasci em Bebedouro, no interior de São Paulo também. Por conta de mudança profissional do meu pai, a gente se mudou para São Paulo, eu era bem pequenininha e fui fazendo tudo lá, me formei lá na FMU. Minha primeira especialização foi lá em educação da pessoa surda. Eu já estava nessa... Ai, que legal. Eu já estava nesse nicho aí de trabalho, e eu dava aulas de jogos e brincadeiras para as crianças surdas por lá. Então passei aí em várias escolas. E aí, só que eu não estava feliz com a vida em São Paulo, né? Porque o pessoal da capital sabe, né? O morar em São Paulo é totalmente diferente do turistar em São Paulo, né? Ah, sim. Então eu já queria sair de lá, e aí nesse meio tempo eu acabei conhecendo meu atual marido. E na época ele morava aqui por essas bandas e a gente se conheceu, tal, vamos morar junto. Larguei tudo lá e vim para essas bandas de cá com ele. Parei tudo que eu estava fazendo lá, eu trabalhava em uma escola de esportes, trabalhava também nesse esquema de aulas para surdos. Larguei tudo lá, vim para cá, e o que eu vou fazer agora, né? Meu marido é médico, ele atendia ele tinha uma clínica, na clínica médica na época. E aí lá na clínica dele a gente montou um espaço para eu começar a dar aula. E foi um esquema assim que eu não parei mais. Foi um formato de estúdio. E foi aquele boom no momento, né? Tipo, cidade pequena, profissional nova, então bombou na época. E aí gostei tanto, voltei tanto a curtir esse negócio aí, que aí eu falei, cara, fazer uma especialização em fisiologia de exercício. Aí eu consegui uma na Unifesp, aí em Santos. E aí, no final da pós-graduação, eu engravidei. Eu apresentei meu TCC grávida de 5 meses. Depois de um ano, eu voltei a trabalhar, agora no formato sem estúdio, né? Sem ter onde atender. E fui dando meus pulos, né? Uma pós-graduação fresca, mas na verdade não fresca, né? Porque eu tinha acabado de finalizar, passei por todo esse processo de puerpério e tal, eu falo que uma das minhas sequelas gestacionais é a perda da memória. Porque quem é mãe sabe aí que a memória acaba não sendo a mesma depois que você tem filho. E aí eu tive que me reconstruir profissionalmente, né? Eu via os meus... Eu não gosto muito dessa palavra, né? Os meus concorrentes, né?
seguindo em frente, né? E eu ficando, né? Pra lidar com a minha filha, os cuidados dela. Nem entrava na minha cabeça informação de fisiologia, de nada, assim, né? Não cabia na cabeça. Depois de um tempo, eu passei por um processo de luto muito, muito sério, assim, na minha vida, que foi o falecimento da minha avó. Foi uma coisa bem complicada, assim, pra mim. Ela passou por um processo de Alzheimer bem complicado. O final foi muito triste, foi muito difícil. E eu estava lá no dia que ela faleceu. Eu sozinha estava com ela. Então, depois de um ano, ainda veio uma crise de ansiedade por conta disso e tal. E veio aquela coisa, tipo, do luto à luta, sabe? Me veio uma vontade de falar sobre maternidade. Parece que esse falecimento da minha avó acabou trazendo isso à tona. E criei uma página informal, assim, sabe? Chama Divas da Maternidade. Sobre esse apoio, assim, de mães com mães, assim, tipo, de trocar uma ideia, de bater um papo, dessas dificuldades, assim, de ser mulher, ser mãe e tal. E aí, me reinventando, continuei e tal, voltei a ter meu estúdio, e aí agora entrei na minha terceira especialização em treinamento feminino, na FMU, lá em São Paulo. Agora você tá com foco mais pra trabalhar, então, com a parte de treinamento mais voltada pra saúde da mulher, coisas nesse sentido, assim? Na verdade, o meu público, ele sempre foi mais feminino, né? Aqui no interior, ainda é muito comum essa coisa, tipo, de mulher treinar mais com mulher, homem treinar mais com homem, ainda tem um pouco disso aí, sabe? Tá. Acho que depois que a gente é mãe também, a gente passa a entender melhor também esse universo feminino, né? Muito bom, então. Então aqui temos duas pessoas com bastante experiência para poder comentar sobre o que a gente vai trazer aqui na pauta. E antes de passar para o próximo bloco, eu queria só deixar por que a gente decidiu gravar esse tema. Na verdade, isso nasceu aí com a Marília, porque eu tava vendo as estatísticas do 4 de 15 lá, e aí eu vi que tem mais homens do que mulheres que ouvem o programa. E aí, eu conversando com ela, eu falei, poxa, por que será que as mulheres não ouvem, né? A Marília, né, ela sempre entra em contato com a gente, tudo, e ela falou, pô, será que as mulheres têm tempo para ouvir o podcast, né? E a gente ficou conversando bastante sobre isso, sobre a disponibilidade para ouvir o programa e tudo mais. E aí, na sequência, a Daisy começou a postar algumas coisas no Instagram lá do Ciência do Exercício sobre como que as mulheres são menos ativas, né? E aí, então, a ideia é até a gente pegar esses depoimentos, né? Como eu falei, a gente coletou alguns depoimentos de pessoas na internet, de mulheres, né? Conversando sobre essas dificuldades. E trazer essas dificuldades porque tem pessoas que acham que não tem nem ideia que isso existe, né? Pessoas que poderiam ajudar até a mudar esse cenário, mas elas não têm nem ideia de quão complexo é dentro desse mundo aí. Então a gente acabou trazendo esse tema muito por causa surgiu nessa conversa aí, ele foi nascendo sozinho. Então, vamos para o próximo bloco, onde nós vamos trazer aí os principais pontos dentro dessa conversa. Então, bora lá, meninas! Bora! Então vamos lá, eu separei aqui de todas as conversas, como eu falei, a Marília, a Daisy, colocaram nas caixinhas de sugestões, mandaram lá, compartilhou as respostas, e eu separei aqui 5 categorias que parecem ser impeditivas. A gente tá longe de trazer algum tipo de solução, né? A ideia não é nem essa, como eu falei, a ideia é a gente mostrar que essas coisas existem, principalmente pro nosso público, que é da maior parte masculino, e de uma forma também pode contribuir muito para a mudança desse cenário. Então eu peguei 5 pontos, e eu vou trazer alguns comentários aqui. Algumas pessoas eu pedi autorização para identificar, outras pessoas eu não pedi, então não vou identificá-las. E aí, principalmente aí a Marília e a Daisy vão fazendo os comentários. Primeiro ponto aqui, que algumas pessoas mandaram, é sobre as alterações hormonais que as mulheres têm, que os homens não têm. Então são alterações aí do ciclo menstrual, que pode afetar o desempenho, motivação para treinar. Então eu vou deixar aqui um comentário da Andréia Souza. Ela fala assim, ó: dias de TPM a gente não quer fazer força, é horrível. Só que aí depois que baixam os hormônios vem o arrependimento. Mas no mês seguinte acontece a mesma história. E aí ela comenta, né, os homens não têm essa variação hormonal, mas isso interfere muito no treino. E aí eu comentei com ela assim, né, no direct, eu falei, pô, mas se seu treino fosse adequado ao ciclo menstrual, né, como que seria? Aí ela falou assim, seria legal, isso ajudaria, né?
mas eu faço aula coletiva. E em aula coletiva, nem sempre é legal ser a pessoa que tem que pegar leve no treino. Eu, particularmente, percebo muita diferença em algumas fases do ciclo. Eu sei que tem mulheres que são menos sensíveis a essas variações hormonais, e isso vai depender também da faixa etária, né, e tudo mais. Se usa ou não anticoncepcional, tem essas questões que também acho que podem interferir, mas eu acho que dependendo se a mulher realmente ela sente esse efeito dessas alterações hormonais, talvez seja indicado ajustar principalmente a intensidade e a duração do treinamento para aquela fase, porque talvez esses ajustes, pelo menos para mim, eu noto que eles são importantes. Muitas vezes eu não fico marcando a data, não, mas eu percebo que eu tenho menos ânimo e tenho menos desempenho mesmo, reduz meu desempenho. Eu percebo que eu fico mais cansada. E eu acho que talvez ajustando, diminuindo um pouquinho a intensidade, a duração, só naquela fase ali, logo depois você percebe que é um período bem específico, né? E eu acho que às vezes o profissional ele não tem essa sensibilidade e acaba falando, não, tem que fazer o que está prescrito aqui, vamos seguir e tal, e isso acaba prejudicando. Engraçado, há alguns anos me veio intuitivamente aí essa questão da alteração de treino de acordo com o ciclo menstrual. E na época eu seguia em redes sociais um professor, doutor aí, que eu não vou nem falar o nome, que não vale a pena. E aí eu acho que eu sei quem é. As polêmicas. Eu achei um post dele falando que não precisa ajustar nada, não, imagina e tal. Falei, porra, se o cara tá falando que não precisa, quem sou eu, né? Então, deixei quieto. Até que, cara, isso começou a me incomodar muito, até que, sem querer, eu fui parar na pós de treinamento feminino e eu devia ter confiado mais no meu feeling da fisiologia do exercício, né? E realmente, isso é hormonal, né? Não tem nem o que falar. As mulheres que não têm esse tipo de informação, como funciona, níveis de estrógeno, progesterona e tal, é o que a Deise falou, é só sentir no corpo. Então, uma coisa que eu comecei a fazer com as minhas alunas é fazer elas controlarem o ciclo menstrual. E dá certo, mas cada uma controla do jeito. Quem quiser anota no papelzinho, quem quiser baixa o aplicativo. Hoje em dia tem um monte de aplicativo de ciclo menstrual. Não no sentido de uma prisão, né? Tipo, então agora eu vou entrar na TPM, então eu preciso... Não, mas assim, às vezes você sente no corpo alguma coisa... Fala, nossa, hoje eu tô mais preguiçosa e tal. E aí, quando você bate o olho no aplicativo, você fala, que eu tô ovulando, sabe? E aí vai fazendo sentido na sua cabeça. E se você tem um profissional que te acompanha, e eu sempre friso isso, é um profissional atualizado, né? Não precisa pagar caro para isso. Você tem como acessar isso até em redes sociais. Mas se é um profissional, no mínimo, atualizado, ele vai saber, pelo menos ter o feeling, sabe? Outro dia uma aluna minha chegou na minha aula, o jeito que ela pisou lá no estúdio, ela deu 2 passos e falou, hoje não tô legal. Eu falei, eu percebi pelo jeito que você entrou. Tipo, sabe, esse feeling de você perceber expressões corporais, expressões faciais. Aí eu fui falando com ela, porque eu passei por isso no trabalho e tal, também tô na fase do meu ciclo e tal. E às vezes, só de trocar uma ideia, você saca, você tá pra menstruar, não tá? Tem essa convenção de colocar sempre que é a culpa da TPM. E não, às vezes é a fase ovulatória que dá um pouco de trabalho. Às vezes é a própria fase menstrual, que tem mulheres que, assim, tem uma verdadeira enxurrada, né? Que isso indisponibiliza alguns tipos de exercícios, porque ela tá num grau de descida de sangue mesmo, que é fisicamente incomoda, assim, de um jeito absurdo. Sei lá, de repente trocar uma ideia assim no cantinho com o professor, olha professor, hoje eu meu ciclo não tá legal e tal, tá descendo muito pra mim. Só dar aquele toque, tá? Se o profissional for intuitivo, tiver essa sensibilidade, ele vai fazer uns ajustes naquele treino. Por mais que seja aula coletiva, o coletivo não quer dizer, pelo menos não precisa querer dizer que é o 4 de 15 para todo mundo, né? Boa, fazendo propaganda aí já.
Você pode fazer mini adaptações aí na aula coletiva, por que não, né? Tem muito profissional também que está preso, e muito aluno também, está preso nessa necessidade de treinar por 1 hora. Né? Não precisa, às vezes a mulher está nessa fase mais chatinha, mais dolorida e tal. Às vezes uma adaptação de tempo, que nem a Deise falou, o tempo, a carga, a intensidade, mais exercícios de flexibilidade e tal, é treino, tá fazendo alguma coisa, então tá beleza, sabe? Às vezes até o horário do dia, né? Às vezes a mulher está acostumada a treinar à noite, aí naquela fase do ciclo, à noite para ela vai estar muito mais cansada do que o habitual. Então, se você mudar, nesses dias, quem sabe é melhor você treinar de manhã, que aí a gente ajusta. Mas eu não tenho tempo de manhã. Então vamos fazer só 20 minutos, só nesses dias. Né? Perfeito. E eu acho que a professora ou o professor da aula coletiva, né, poderia também, tem até algum professor ou professor ouvindo, partir dele essa iniciativa, diga assim, conversar com as mulheres, ou até fazer uns 5 minutinhos na aula dele. Quem não tiver bem, pode pegar o treino leve, não precisa nem se justificar pra mim, às vezes, né? Diminui a carga lá e faz seu treino bonitinho, né? Pra ela não se sentir mal, eu sou a única que tá pegando leve hoje. O professor já conversa com todo mundo, fala, gente, se vocês não estiverem bem, se quiserem só vir pra se movimentar aqui, porque às vezes tem gente que quer ir lá só pra esparecer a mente e não quer ficar se cansando, se matando, pega leve, né? Não precisa ter essa cobrança, eu acho também, né? Exato. Não tem problema nenhum em pegar leve quando precisa. É melhor pegar leve do que não fazer. Isso, boa. Ou fazer a mais e fazer mal pra pessoa, né? Uhum. Agora, vamos para o próximo ponto, que é bem interessante também no sentido de... Eu tenho até alguns exemplos que eu lembro também, que eu vou comentar, são relacionados às tarefas do dia a dia. Então, muitos feedbacks que a gente teve, muitos feedbacks falaram assim, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, né? Tem muita responsabilidade que fica em torno dessa questão ali, né? Cuidar do marido apareceu também, viu? Também, Cuidar do marido é muito esquisito, porque você fala assim, ou o marido é doente, debilitado, ou alguma coisa tá errada, né? Porque cuidar de um filho de 3 anos, ok, né? Gente. Mas aí, tem uma resposta da Michele, ela falou assim, Michele Lemos também acompanha nosso programa, um abraço pra você, Michele. Ela colocou, infelizmente, na sociedade machista estrutural, algumas tarefas são responsabilidade da mulher, e ela colocou responsabilidade entre aspas, né? Exemplo, cuidar do filho, cuidar da casa, ir pro mercado, lavar roupa, né? Fora que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, tem o tempo de deslocamento do trabalho, né? E isso gasta muito tempo no dia. Ela fala que ela acorda às 5h30 da manhã para poder dar conta de tudo, mas ela não treina o que ela gostaria, porque ela queria ter mais tempo para fazer o treino cardio, e ela colocou aqui até que o treino cardio dela fique em segundo plano. Tem uma amiga minha, a Bruna, aí de Santos também, ela é nutricionista. Eu fiz essa pergunta e tal, a gente foi conversando, e ela falou uma coisa assim, que é totalmente verdade. Ela falou, quando eu casei, ela tem 2 filhas pequenas, quando eu casei já, assim, meu marido já sabia que eu não sou babá, não sou empregada, não sou cuidadora de... Não casou com a mãe, né? Exato, ele já sabia disso. E uma coisa que a gente foi conversando, que a gente foi evoluindo, né, na nossa conversa, e que depois que você tem filhos, essa questão ela vai, do cuidado da casa, ela vai se construindo, né, no cuidado da casa, cuidar das crianças, né? Eu não sei de onde saiu isso, de que a mulher tem o dom da maternidade, é uma coisa que nasce com a mulher. Eu não sei de onde, quem que inventou isso, porque não nasce com a gente isso, não é verdade. E aí, por algum motivo, muitos homens vêm acreditando nisso, e quando a mulher tem os filhos e tal, falam, não, a mulher sabe de tudo. Aí tá com um bebê lá no colo, a mulher tá indo no banheiro fazer xixi, e vai o homem atrás, lá com a criança chorando, atrás da mulher, no banheiro. O bebê tava com saudades de você, ele tá chorando. Gente, não consegue nem ir ao banheiro em paz, sabe? Então, assim, essa questão da rotina, do cuidado da casa, quem que mora na casa, né? No caso, a mãe, o pai, né? Pensando no casal, como é que chama? Heteronormativo? Heteronormativo, vai. A mãe, o pai, tá, criança, beleza.
Por que a responsabilidade é somente da mãe, né, da mulher, de cuidar de tudo? Outro ponto, assim, que entra, a gente vai entrar também em sobrecarga, né, sobrecarga mental. O que sobrecarrega mentalmente a mulher nesses casos, né? Execução versus planejamento. Então, existe muito essa questão do homem falar, poxa, mas eu sempre te pergunto o que você precisa, é só me falar que eu faço. Beleza, o homem, quando ele se coloca assim, ele precisa entender que ele está numa posição confortável de sempre ser solicitado para alguma coisa. Só que o pensamento, o planejamento sempre cai nas costas da mulher. O planejar o dia inteiro é extremamente cansativo. Por que uma mulher com um bebê pequeno tem dificuldade de acessar um simples, entre aspas, podcast do 4 de 15? Fazer o merchan de novo. Ela tá pensando na roupa da criança, ela tá pensando na compra do mercado, ela não vai ter tempo de pensar em acessar, em lembrar de acessar o podcast. E Marília, uma coisa que você comentou assim, né, às vezes quando o homem joga essa e fala assim, poxa, né, igual você comentou, eu sempre tô te perguntando o que eu posso fazer, ele tá colocando a culpa na mulher, porque ela não pensou no que ele deveria fazer. Exato, ainda tem mais essa. Né? Tipo, é uma loucura, né? Se for para pensar nesse ponto de vista. Exato. Essa próxima aqui é da Miriam Souza, também nossa ouvinte. Abraço, Miriam. Ela disse assim, infelizmente, a divisão do serviço doméstico ainda é desigual entre homens e mulheres. Sem falar que a mulher, historicamente, sempre foi a cuidadora do lar, dos filhos, dos pais, né? Na velhice ou na doença. A gente vê isso, né? Eu acho que nem precisa de muito estudo, de um levantamento para a gente constatar. Até a questão do serviço doméstico é engraçado, né? Como que a mulher é vista como uma cozinheira e os homens como chefe de cozinha, né? A gente não vê muito chefe de cozinha mulher. Então eu fico pensando, né? Até que ponto até os algoritmos mesmo aí das redes sociais reforçam alguns tipos de preconceito, mesmo que em formato de alguns memes e piadas, assim, né? E eu acho que essa questão da sobrecarga da mulher, na pandemia a gente viu muito isso, a maioria dos serviços de saúde, né, tem um maior percentual de mulheres trabalhando, as mulheres, elas ficaram mais sobrecarregadas também na pandemia, e aí vem a questão também do burnout, né, de toda essa questão da saúde mental, que eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter uma nova onda aí, até com relação a isso. Vai pagar o preço, né? Exato, aí vem a questão da importância de atividade física. Até recentemente saiu um estudo de alguns pesquisadores brasileiros, o Felipe, que é lá da Universidade Federal de Santa Maria, sobre a questão da depressão e da atividade física, né? Porque a gente não tem ainda estudos realmente que comprovam causa e efeito, né? Mas fizeram uma meta-análise mostrando que qualquer atividade, mesmo que pouca, já ajuda aí, né, reduzir sintomas e incidência de depressão. E eu acho que as mulheres, elas também têm uma maior incidência, né, assim, de doença mental, por conta de todos esses fatores aí históricos. Uma coisa que eu percebo muito, né, agora falando do meu ponto de vista como homem, né, a criação que a gente viveu, a gente tá passando por um período de mudança, eu acredito que a gente tá passando por uma mudança, assim. Porque na época da minha mãe, por exemplo, né, quando eu via meus pais lá, meu pai e minha mãe, quando eles moravam juntos, meu pai tinha que chegar em casa, por exemplo, minha avó com meus avós, isso ainda existe até hoje. A comida tinha que estar quente na hora que meu pai, por exemplo, chegasse do serviço, né? E se não tivesse quente, colocadinha no prato na hora que ele chegasse para comer, ficava bravo. E naquela época isso era normal e não era questionado. Hoje em dia, se você pegar vários casais e o cara fala assim, vamos casar, beleza, mas eu quero chegar... Na hora que eu chegar do serviço, se vira, você vai ter que descobrir a hora que eu chegar. Eu quero a comida quente. Mano, a mulher vai mandar o cara pra onde que partiu, né? Não faz sentido isso, né? Mas, pra gente ver, quando até a Michelle falou que existe esse machismo estrutural, a gente acaba reproduzindo isso que a gente foi criado. E se não vem ninguém e dá um tapa na nossa cabeça, agora eu falo nossa cabeça homem, fala, acorda, mano, né? A gente tá vivendo outra geração agora, a gente reproduz essa cultura e ensina isso pros nossos filhos. Uma coisa que até o exemplo que eu queria dar, eu tava na casa de um amigo faz um tempo, e aí tava a filhinha dele lá, né, ele e a esposa. Aí a filhinha dele pegou umas bolachas, levou lá num canto o quartinho dela lá, ou da sala, e sujou o chão. Ela falou, pai, derrubei bolacha no chão, não sei o que. Ele, não, calma, filho, a mamãe depois vai lá limpar. É uma fala mó rápida, que se você parar pra não...
parece um negócio mó natural, a mamãe vai lá limpar. Mas, Ai, ele tava gente. lá sem fazer nada. Tipo, sentado ali, né, fazendo outra coisa. Por que, né, a mamãe tem que ir lá limpar, entendeu? É uma coisa que passa tão despercebido, tão rápido assim, sabe? Que se você não parar pra pensar, cara, não, cara, vai limpar essa desgraça lá, cara, né? Tipo, não é doente, né? Não é doente, E tem exatamente. tanta coisinha que é detalhezinho assim que eu acho que a gente vive ainda. Uma vez um cara falou, e eu tomo isso muito como lema, né? Se perguntaram pra mim, Yuri, você é um cara machista? Eu falo, putz, eu sou. Só que sou um machista que tô procurando me desconstruir, porque tem coisa ainda dentro de mim, sabe? Que veio com essa cultura que eu devo reproduzir e não devo nem perceber, né? E a gente também recebeu aqui como eu falei, vários outros comentários dentro desse tópico, né? A pessoa falando lá que ela era profissional de educação física, mas ela já teve que deixar de ir pra academia pra arrumar a casa. Outro comentário de uma mulher também falando que não consegue conciliar 2 empregos, casa, né? E de novo aqui acaba entrando a parte dos filhos, né? Ela falou que meu dia tinha que ter 60 horas. Eu até perguntei pra Daisy, porque esses relatos vieram da caixa de sugestões da Daisy. Aí eu pensei, né? Quando as pessoas falam, pô, eu não tenho tempo porque eu tenho que arrumar a casa. Será que elas têm muito trabalho, né? Às vezes moram num lugar que demanda muito. Por exemplo, ela mora sozinha numa casa, né? E demanda muito. Ou será que isso não é bem dividido, né? A gente não tem como saber, né? Mas esse problema de divisão de tarefas, putz, é muito complicado. Pra cabeça do homem, né? Que tá com a cabeça na geração passada, ele entende que trabalhar em casa é um trabalho. Então ele fala, pô, eu cheguei do serviço, trabalhei o dia inteiro. Você ficou aí em casa, né? E é difícil eles entenderem essa diferença. Trabalhar em casa é um trabalho da bexiga, meu, né? Por exemplo, eu moro sozinho hoje. Eu falo, cara, é uma outra jornada de trabalho, né? Exato. Bom. Certeza. Eu queria comentar um dado, que as mulheres, elas têm um risco de depressão que é 2 vezes maior do que nos homens. E eu acho que esse risco de depressão das mulheres vem por vários fatores, inclusive de hormônios mesmo, de alterações hormonais, mas também vem por fatores sociais mesmo, dessa cobrança da mulher, não só com serviços domésticos, mas com o seu próprio corpo, né? A mulher tem essa questão de fazer atividade física por estética, muito, acho que bem mais do que os homens. Então eu acho que isso também leva, talvez, a uma cobrança de uma meta inatingível. A mulher quer ter o corpo da fulana, mas a gente sabe que o corpo da fulana, às vezes, nem é aquele corpo, né? A gente tem várias estratégias aí de alteração das imagens e tudo mais. Então, eu vejo que essa questão também é uma coisa que impede as mulheres de fazer ou que desmotivam, porque elas fazem exercício e não estão atingindo a meta ali que é uma meta que não é real, e isso acaba também prejudicando, eu acho. Boa, vamos pular aqui então para um próximo tópico, Daisy, que até já peço para você continuar aí, que é falta de motivação. A gente recebeu algumas perguntas também sobre algumas mulheres que comentaram de não treinarem porque não tem motivação. E a Daisy tocou num ponto que é bem interessante também. Eu vou pegar aqui e vou ler 2 comentários que a gente recebeu. Ir na academia sempre com aqueles treinos prontos e lotado de gente é muito desmotivador. E o outro comentário aqui é: tem época que eu tô no pique, aí eu faço o treino direitinho, faço a alimentação, mas tem épocas que eu desmotivo, né? Eu acho que isso encaixa bem com o que a Daisy comentou sobre esses fatores hormonais, né? Um estudo que saiu bem interessante de uma revista da American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, mostrando que existem fases na nossa vida que a gente tende a se tornar sedentário, né? Ficar menos ativo. E aí esse estudo, na verdade, é um guia de recomendações, e aí ele identificou várias épocas, né? Porque eu acho que essa pessoa falou sobre essas épocas, né? Que está mais motivada e menos motivada. E aí dentro dessas fases da mulher, a gente tem a questão da gravidez, a gente tem a questão de mudança de emprego, a gente tem a questão do divórcio, né? Da aposentadoria. Então tem várias fases na nossa vida que é esperado que esses níveis de atividade física mudem. Se a gente conseguir identificar isso antes, eu acho que isso pode ajudar também. E da academia, eu acho que para muitas pessoas a academia é um ambiente que não é muito convidativo, principalmente para as mulheres que estão acima do peso, né? Então eu acho que esse daria um podcast, viu? Eu deixo aí de sugestão.
Esse comentário das épocas que tá no pique, da alimentação e época que desmotiva, é da Gislaine, uma amiga minha aqui, de Cesário, que foi, de vez em quando, ela é minha aluna. De vez em quando? E é engraçado que, até eu comentei com você, Yuri, quando ela está sendo minha aluna, ela é uma das mais motivadas e disciplinadas que passa por mim. Essa questão também, as palavras rotina e motivação, né, nas nossas caixas de pergunta, elas apareceram muito. Na minha última aula da minha pós-graduação que eu fui, o professor Rui Calheiros, ele passou uma imagem, uma foto, né, de imagem corporal, que a gente tinha que olhar, então assim, desde um perfil bem magrinho até um perfil bem cheinho, né? E a gente olhava do número 1 ao número 10. E olhava assim qual a gente se adequava, né? A gente como aluno, como sendo participante lá da anamnese. E aí, enfim, aí ele dava algumas práticas e tal, fazia IMC, não sei o que lá. E aí, no final dessa prática, era constatado, de acordo com todas as contas que a gente fez, a gente comparava em qual dessa numeração, do 1 ao 10 a gente estava, em relação ao qual a gente achava que a gente estava. Ah, legal, entendi. Tá? E para a maioria da sala rolou diferença. Tipo, por exemplo, então eu acho que eu tô num perfil número 5 aí no sobrepeso, quando na verdade, por todas as contas aí que eu fiz, por todas as avaliações, bioimpedância e tal, na verdade eu tava no perfil número 4, sabe? Só que a minha imagem corporal tava diferente. E isso, de alguma maneira, eu acho que os profissionais que estão aí buscando atualizações e tal, eles precisam levar em consideração, assim, essa parte de como que as pessoas se veem, como que elas se enxergam, com o que elas se motivam, como que elas se sentem durante o treino, realmente como que é, por exemplo, eu dou aula numa academia, como que é para a pessoa estar indo nessa academia, eu dou aula no estúdio, não só receber o pagamento e a pessoa você chegou atrasado, viu? Olha só, você chegou atrasado para o treino de 1 hora. Meu, não. Isso você acaba afetando a motivação, que já oscila, né? Você que poderia ser um agente motivador, acaba afetando de uma maneira negativa para uma pessoa que às vezes já pode ter algum distúrbio de imagem, aí você nem tá ligado. Vira um agente desmotivador aí, né? Exato. E um outro tópico aqui que a Daisy comentou, que acho que a gente já pode até puxar, que é sobre falta de espaços acolhedores e seguros. E olha que interessante, isso foi uma mensagem que a gente recebeu também da nossa ouvinte Sara Ribeiro, e ela falou assim: eu acho que tem poucos espaços para mulheres, principalmente no interior. Ela mora no interior, a Marília pode até complementar também. E ela fala de poucos espaços para as mulheres, né? Ela fala no sentido de espaços acolhedores. O que vocês comentariam sobre isso? O que ela quer dizer, né, com um espaço que não é acolhedor? Uma coisa que eu percebo muito, e qualquer mulher que vive aqui no Brasil e que faz uma viagem fora, percebe que em outros lugares do mundo isso não acontece. Se você coloca uma roupa de ginástica, né, que a gente fala, roupa de ginástica, né, roupa para fazer atividade física, a mulher muitas vezes ela precisa amarrar uma blusa ali para tampar o bumbum dela, para ninguém mexer com ela na rua, sabe? E engraçado que tem alguns homens que acham assim, poxa, mas ela levou uma cantada, vai achar ruim. Não, ela não tá achando bom isso, sabe? Ela tá se sentindo incomodada com isso, né? E dependendo dos casos, pode evoluir para até alguns abusos e tudo mais, né? A gente vê em ônibus, não só em espaços... Enfim, eu acho que essa questão do espaço acolhedor inclui essa questão de você poder usar a roupa que você quer sem se sentir mal por isso, né? E sem se julgar também. Muitas vezes a gente vê pessoas, né? Tem essa questão do julgamento, né? E tudo mais, você tem que estar com um tênis tal, você não pode ir com qualquer roupa também. E isso entra muito na questão, poxa, comprei roupa para começar a fazer exercício, já viu? Muitas pessoas se motivam por essa questão das roupas, né, que não tem roupas apropriadas, e aí entra a questão do espaço também. Acho que o espaço acolhedor entra vários fatores, né, que vão desde desse bem-estar, de você não se sentir bem, até a questão da segurança. E aí cria, né, aquelas academias femininas, né, que ao meu ver, cara, tem uma academia feminina, mostra uma inabilidade social do ser humano gigante, né?
Elas têm que Total. ir treinar num lugar só pra elas, porque o ser humano, o homem, não consegue lidar com o ambiente, com a mulher junto. Meu, isso é uma loucura na minha cabeça, né? É verdade. Oh, mas você sabe, Yuri, que durante a minha gravidez, eu engravidei e eu morava na Alemanha, eu morava em Berlim. Uhum. Foi na época do meu doutorado. E aí eu fazia academia, né? A gente fala faz academia, é engraçado, né? Porque academia é o local, não é bem fazer academia. Era uma academia feminina, inclusive. E lá era engraçado como que as mulheres lá, como que a cultura muda, né? Porque a mulher aqui no Brasil, apesar dela de ter carnaval, o corpo ser muito exposto, ela, dentro de um vestiário ali feminino, ela não tira a roupa toda e tal. E lá na academia, na Alemanha, eles têm muito isso, né? Até de nadar pelado em lago, rio. Então, as mulheres, assim, lá dentro dessa academia, elas iam pro vestiário, não era dentro do local ali. Geralmente, a gente troca de roupa dentro do banheiro, não dentro do vestiário. E lá, não. Elas têm essa coisa. Já ficava peladona no meio da galera. Tipo vestiário de futebol de homem. Exato, eu achava aquilo super estranho, porque aqui no Brasil, pelo menos nos locais, não sei, com todos, são assim em todos os lugares, não sei se a Marília aí pode comentar, né? Mas lá também tem essa questão, sabe, da academia feminina, e eu acho que nem é por conta desse assédio, eu acho que são outros fatores também. Será que também, eu tava pensando com relação à academia feminina, será que tem muitas mulheres que vão pra academia feminina porque o marido não quer que ela fique numa academia com homens? E, tipo, às vezes por ela até treina, né, Marília? Com certeza. Bem triste, né, dessa questão dos relacionamentos abusivos, que também daria outro programa. Sim, é verdade. Aqui no interior, assim, se aqui na minha cidade não fosse tão interior assim, se tivesse um semáforo? Não, porque aí acho que criaria um problema de identidade, assim, pra cidade. Acho que chegar um semáforo aqui seria demais. Aqui tem uns 18 mil habitantes, vai, que aqui tem muito sítio. Se tivesse um pouco mais, uma academia feminina aqui faria muito sucesso justamente por conta disso. O marido iria se sentir mais confortável da mulher ir treinar num espaço onde ela não socializaria com o homem. Olha, gente, sério, essa deixa do espaço acolhedor, e que a Deise estava falando da questão da segurança, né? Há um tempo atrás, um colega meu no Facebook, estava em questão de segurança pública, feminina e tal, ele postou alguma coisa de, tipo, então quer dizer que toda vez que uma mulher tá andando na rua à noite, sozinha, e qualquer cara passa por ela, ela fica com medo? E aí todas as mulheres embaixo respondendo, sim, 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 sim. Dá essa sensação de medo. O cara pode estar encarando, o cara pode estar mexendo no celular, a mulher vai achar que ele vai pegar o celular e vai tirar foto dela. O cara pode estar, sei lá, pensando na morte da bezerra, mas só o fato dele olhar para essa mulher, dele cruzar com ela vai achar que é um risco em potencial e vai achar de fato. Isso é real. Isso é real. Então, isso conta como espaço acolhedor e espaço de segurança. Outra questão de espaço acolhedor, se a gente for pensar em espaços públicos, é a questão de espaços públicos mal cuidados, né? Porque, às vezes, vem uma verba, sei lá, para o município para refazer uma praça pública, uma pista de caminhada, beleza, legal. Mas o depois, não se pensa no depois, na manutenção desse lugar, no corte da grama, sim. Sabe? E aí acaba virando espaço de uso de drogas, né, e acaba virando espaço para tudo, menos para prática de exercícios, pouco acolhedora, né? Então é um espaço menos que as mulheres têm para praticar. Principalmente para as mulheres, né? Porque às vezes o homem até se arrisca lá. O homem no máximo pode acontecer ele ser roubado, né? Roubar um celular. Agora a mulher não, né? Pode acontecer de tudo. E agora vamos para o último ponto aqui, que também daria outro podcast, como diz a Deise aqui várias vezes, que é sobre maternidade. Isso aqui daria também bastante conversa. Nossa, daria vários. Eu vou pegar aqui uma resposta que até a Deise coletou, e eu vou até falar o nome porque ela acompanha também o 4 de 15, é a Kate Sato. Ela tem um canal do Instagram, fala sobre karatê, fala sobre educação física, é muito legal. Quem puder seguir, ela faz várias lives, é Kate Sato mesmo, KEITHSATO, tudo junto. E ela colocou aqui, né, depois que eu fui mãe, eu só consegui treinar direito mesmo depois dos 2 anos de idade do meu pequeno. E tem alguns comentários também que vão muito nesse sentido. A rotina de conciliar a jornada de trabalho
Tem um comentário que falou assim, ó, rotina de conciliar dupla jornada de trabalho com dupla maternidade, agora a gente tá falando de 2 filhos, a gente tá, né, que quanto mais filhos, mais a coisa vai ficando complicada, ela colocou que não sobra tempo. Um outro ponto também, que aí eu vou até já comentar tudo agora, e as meninas podem ir falando, que são as mães que têm filhos com necessidades especiais também, né? Que a Marília pegou um comentário desse, que aí já complica bastante. E eu só vou fazer um comentário aqui no começo e vou passar pra vocês. Eu acho que resume bem um ponto que me incomoda, né? E isso quem me mostrou muito foi a Érica, né? Mãe da Isa. Toda vez que acontece alguma coisa com uma criança tá numa festa e ela tá bagunçando tudo. Ou uma criança tá no shopping e ela tá causando. Ou parece uma criança numa reportagem que foi abandonada. Todo mundo fala, cadê a mãe dessa criança? Mas, gente, parece que não tem pai, né? E cadê o desgraçado do pai também, né? Sempre, cadê a mãe, cadê a mãe, cadê a mãe? Como se a responsabilidade da criança fosse 100% da mãe, né? Assim, a minha experiência pessoal com a maternidade também foi de interromper. Eu sempre fiz exercício, tem essas fases na vida que a gente faz mais, faz menos, que a gente tá mais motivado, que a gente muda o tipo de exercício, né? Eu acho que a maternidade é um fator, assim, realmente, para a mulher, que afeta muito o tempo dela disponível, né? Porque ela pensa, a própria amamentação, né, que é indicada em livre demanda, você tem que estar ali, né? E muitas mães encaram esse desafio da amamentação em livre demanda, já é uma coisa bem complicada, né? Então eu acho que o apoio da família, o suporte, né, não é uma ajuda. Muitas vezes a gente fala, você pode trocar a fralda do menino para mim? Não, mas o pai também tá lá, né? Na verdade, ele teria que fazer coisas a mais, porque a mulher gerou a criança. Então, assim, eu acho que... E eu concordo com a Kate, depois de 2 anos, que a criança começa a andar, que ela já tem um pouco mais de... uma dependência menor da mãe, e aí a mulher começa a retomar essa vida, né? É engraçado, eu acho que deve ter até algum dado, assim, com relação ao que a Kate comentou. Sabe uma coisa desde que você comentou, e também eu comecei a me enxergar isso, e hoje eu acho bem absurdo, você pega o lance da fralda, né? Ou dá banho na criança. Aí alguém pega, nossa, o pai dessa criança troca a fralda e dá banho. Aí joga um monte de biscoitinho pro pai. Joga biscoitinho pro pai. A mãe faz isso todo dia, cara. Não tem que dar biscoito pro cara, porque ele tá fazendo mais do que obrigação de limpar a bunda do próprio filho, né? Uma coisa que até a Maria falou, eles romantizam muito o pai que faz o básico que um pai deveria fazer. Meu, não tem que ficar jogando biscoito pro pai que troca a fralda. Troca a fralda, tem que trocar, ué. Uxi, né? É verdade. E é muito real isso, né? É muito real. Não joguem biscoito para pais que estão fazendo o trabalho que eles deveriam fazer. Até quero colocar, eu comentei da Bruna, minha amiga aí de Santos, o marido dela é super ativo, tá? Ela falou, hoje a gente consegue, com 2 filhas pequenas, a gente consegue dividir as funções de filhas e casa em 50-50%. Isso é, assim, fenomenal e é uma construção. Essa questão da romantização entra muito na romantização da própria maternidade, né? Então, outro dia eu como paciente fui consultar com um médico e eu fui levar uma lembrancinha para a secretária dele, que foi mãe há pouco tempo, que é mãe há pouco tempo, e a gente começou a trocar uma ideia disso. Ela, poxa, nossa, por que ninguém nunca me falou que dava tanto trabalho? Porque as pessoas só falam, né, tipo, aquelas fotos da mulher amamentando e, nossa, que coisa linda. E ninguém fala da parte difícil, gente. Falei, então, agora tá sendo mais falado, né? Aí eu comentei do meu perfil e tal, até compartilhei com ela e tal. E a ideia, assim, aquela questão da rede de apoio, né, que a Daisy citou, e da difusão da informação. Então, de repente, a gente como mães e pais, de repente compartilhar essas dificuldades, os percalços aí do dia a dia com as outras pessoas, é super enriquecedor, né? Então, para uma mãe que está nessa visão romântica, da maternidade romântica, é um pulo para ela desenvolver uma depressão pós-parto. É um pulo. Porque ela acha que tá dando errado com ela, né? Porque ela acha que ela é a pior pessoa do mundo. Sim. Uhum. Uma das pessoas que eu comecei a acompanhar, assim que eu me tornei mãe, foi a Hell Mother, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Ellen Ramos. Ela tem canal no YouTube, Instagram e tal. E ela foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre isso, assim. Falar, poxa, eu romantizava
acabei engravidando e, mano, não era nada do que eu esperava que fosse. E acabei desenvolvendo, né, uma depressão e tal. Então, assim, ela foi uma das primeiras pessoas que eu vi que realmente colocou o pé na porta e ficou. E outra coisa que acontece, que ajuda nessa questão da romantização, é que colocam que as mães, a mãe cuida por amor, né? Então, poxa, por que vai reclamar, né? Por que vai falar que é cansativo? Por que vai falar que sobrecarrega? O cuidar por amor é tão bonito, né? Nossa. Não precisa desvencilhar o cuidar por amor do cansaço ou até da remuneração. Quando eu engravidei, eu consegui a licença maternidade por ser MEI, né? Hoje o personal hoje ele não pode ser MEI, né? Ele precisa pagar mais imposto aí e entrar em outras... Entra em outras categorias, né? Outras categorias, perfeito. Então, assim, isso é uma coisa que ninguém avisa a gente também. Tipo, a gente tem que entrar numa categoria para conseguir entrar numa licença maternidade. E aí, às vezes, o pai não existe e dá aquela pensão de R$300 e com muito custo. Cara, quando você fala em maternidade, você que joga ainda, inclusive, a questão dos filhos... É como se fossem as fases dos jogos. Então você tá lá no... Sei lá, vou trazer pro Mario Bros lá. Você tá lá no Mario lá, passou uma fase, beleza. A próxima já é a outra fase. Com a criança é a mesma coisa. Tipo, você passou pela gestação, beleza. Você vai entrar no puerpério, você tem o parto, você vai entrar na outra fase que é o puerpério. Depois você vai entrar na outra fase que é a amamentação. Ou a introdução do leite artificial. E assim, é uma fase atrás da outra. E é tudo meio junto, tudo meio misturado. E ainda as pessoas acham que você não tem o direito de reclamar, não tem o direito de se colocar. E você tá lá naquela confusão, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, você tá em privação de sono. Às vezes, muitas mulheres estão com aquele marido do lado que não consegue acordar, porque, coitado, o homem tem o sono muito pesado na madrugada, ele não consegue acordar pra trocar a tal da fralda, né? Não foi o caso aqui em casa, o meu marido estava bem ativo nessa parte. E aí entra também os profissionais ao redor para acolherem aquela mãe, né? Então, poxa, a mãe tá lá naquela luta para se entender, para se redescobrir e tal, aí chega... Com muito custo, consegue ir para uma academia e tal, e vai o professor e fala, chegou atrasado, que mãe que vai... Sim. Sabe, não combina. Então, isso precisa ser muito repensado, tanto na casa, né, no relacionamento da casa, da rede de apoio, e nós profissionais que estamos atendendo aquelas mães, né? Será que não cabe pro espaço físico hoje, um espaço kids? Será que não cabe repensar esse momento? Será que precisa de 1 hora de treino? Precisa mesmo? Necessita? Será a questão da que a Daisy falou? Será que não pode, em alguns momentos do dia, treinar de noite, outros momentos treinar de manhã, o horário que a criança está na escola? E ajudar essa mãe nessa construção desse raciocínio. Essa rotina nova, né? Exato. Então, eu só queria comentar essa questão da licença maternidade para as atletas mulheres, né? E a FIFA só em 2021 que eles começaram a adotar essa licença maternidade, né? No Brasil a gente tem a licença maternidade desde 1943 e aí só em 2021 que as mulheres conseguiram aí ter esse direito, né, a essa licença maternidade. Então isso é uma coisa realmente que eu acho assim chocante. E aí vem a questão também, né, das mulheres também serem desmotivadas a fazer esportes, né? Não, porque a mulher, ela não pode fazer um esporte porque ela vai sujar a roupa quando é menorzinha, né? Não, ela vai para uma festa, a menina vai de vestido. E aí eu acho que começa desde essa época, sabe? Essa criação de proteção da mulher não poder jogar futebol, dela ter que brincar de boneca, né? Então tem essa questão também que eu acho que afasta as mulheres da prática de atividade física. Mas uma coisa que eu não posso deixar de comentar e que eu tenho uma amiga que tem uma filha que tem síndrome de Down, é essa questão das mães com filhos com necessidades especiais. E o quanto isso é difícil. Para uma mãe já é difícil, mas imagina uma mãe que tem uma criança que tem a necessidade especial, que precisa de um tratamento, que precisa de uma fisioterapia. E a gente que é mãe, né, sabe o quanto é difícil achar uma escola, a gente sabe o quanto é difícil para uma mãe com criança especial encontrar uma escola que acolha aquela criança, né, que tem um ensino inclusivo. Então eu acho que
As mães com filhos com necessidades especiais, eu acho que a dificuldade é ainda maior. Né? Eu acho que a única coisa boa que a pandemia trouxe aí pra gente foi essa melhora dos atendimentos remotos, né? Os profissionais poderiam pensar nesse público, né? Como um público em potencial, as pessoas que realmente não podem, não conseguem estar num espaço físico sem a presença da criança, seja por necessidades especiais, seja por ter lá a rotina de 2, 3, 4 filhos. E isso realmente tem que ser levado em consideração, sim. Talvez até criar programas, por exemplo, enquanto a criança está recebendo algum tipo de atendimento, as mães possam também, porque geralmente as mães ficam ali esperando, sem fazer nenhum tipo de atividade, né? Talvez criar alguns programas junto, né? E uma coisa que também eu percebo, e aí entra desse lance da romantização da maternidade aí que a Marília falou, às vezes tem muitas mães que não se sentem bem em deixar o filho com o pai pra ir numa academia ou ir dar uma caminhadinha, né? E ela fala, poxa, mas eu sou mãe, o que as pessoas vão achar de mim eu largando o meu filho com o pai pra eu fazer um exercício, pra eu cuidar de mim, né? Se você tem essa vontade, né? Se isso faz bem pra você. E aqui volto a falar isso, meu pai é pai, cara. Tem que ter mais que cuidar da criança, né? Se ficar 30 minutinhos ali com a criança não, ele não vai matar a criança, acredito eu, né? Não sei se tem casado com um mocorongo, mas assim, vai lá, tem o teu espaço, né? Tem famílias aí que se organizam, às vezes o pai fica com o bebê, pra mãe até dormir, pra ela poder descansar. Né? Eu tenho um casal de amigos meus que o marido fica lá com a bebezinha, pra mãe poder ir pra academia, fazer as coisas. Hoje em dia é super normal. A mãe também, né? Ela precisa mais do que tudo, por ela passar por esse período do puerpério, essa fase bem difícil. Se o exercício é uma coisa que pode te ajudar, pede ajuda mesmo, né? Faz de tudo pra você conseguir entrar nessa rotina nova, né? Colocar o exercício nessa rotina nova, né? Não se culpe, né? Pegando um gancho, as mães, elas precisam entender, isso eu tive que entender. Ninguém cuida do nosso filho, da nossa filha, que nem a gente. Não que a gente cuide melhor ou pior do que o pai, mas como a gente, ninguém cuida. Então, é assim, você deixou a criança aos cuidados de outra pessoa, do pai, da avó, do tio, etc. Já tenha em mente de que o cuidado vai ser diferente. E há uma diferença. Isso não tem que ser melhor, nem pior, nem, sabe? Diferente de você. E aí isso pega, às vezes, né, no psicológico da mãe. Tipo, aí, às vezes, né, rola até uma questão um pouco mais séria, dessa mãe precisar de um acolhimento, de um profissional dessa área e tal, para entender por que tá acontecendo isso, né? Por que de repente ela não consegue deixar que outras pessoas da rede de apoio façam essa parte de maneira mais ativa. Mas realmente, tipo, o deixar fluir, sabe? E uma coisa também que eu tava conversando com a Bruna, às vezes falta pra gente o deixar levar com leveza, sabe? Então, cara, às vezes você tá nessa neura, tipo, eu vou escovar os dentes, eu tenho que dormir na hora certa, não sei o quê, o almoço não pode ir sal e tal. E às vezes você tá tão pensando e planejando e tão focada nisso que você esquece até do contato com a criança. Às vezes a criança tá lá te chamando e você tá... ela tá querendo sua atenção e você tá lá pensando nessas coisas todas. E às vezes vale a pena você deixar um pouco tudo isso, esses planejamentos, essas coisas de lado, que seja por 5 minutos, tá? 10 minutos. Deixar o celular de lado também, até pros pais isso também, principalmente. Cara, e curtir a criança, dar um rolezinho, brincar de alguma coisa, sabe? Rapidão, uma coisinha. Mas assim, realmente estar presente mentalmente, de corpo e alma. E aí você vai desenvolvendo um conhecimento, né, dessa criança que, nossa, fica pra vida, né? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Tem bastante coisa assim que a gente queria comentar. E eu acho muito legal que se você puder contribuir aí nos comentários do programa, na rede social, na postagem do programa. Fala o que você acha desse tema também, que a gente é interessante saber o que você pensa, quais são as suas opiniões também. Então, para terminar, quero agradecer a Deise e a Marília por terem participado aqui desse programa, que ficou muito bom. Então, Deise, se quiser deixar um recadinho final, mandar um abraço. Bom, eu queria agradecer o Yuri, principalmente parabenizar pelo programa, sempre trazendo temas super relevantes. Queria deixar um abraço para minha mãe, apesar dela não estar aqui mais comigo já há quase 20 anos.
A minha mãe é uma das responsáveis, Yuri, por eu ter feito educação física. Ela sempre foi muito ativa. Ela era um grande exemplo para mim, como mãe e tudo. Não vou chorar, não. Então, eu queria deixar um abraço aí para ela e um abraço para todas as mães aí. Legal. Marília? Um agradecimento pro 4 de 15, né, como um todo, para todos os envolvidos, pela sua abertura, né, Yuri? Pros meus pais, né, o meu pai e minha mãe, que sempre fizeram o melhor que eles podiam, com as condições que eles tinham, com as informações que eles tinham. E quase perdi meu pai no ano passado por conta da Covid, então para mim é muito bom estar falando nele agora no presente, né? Minha rede de apoio, né? Meu marido, a Márcia que trabalha aqui em casa, sem eles, assim, a criação seria super, super complicada. E a minha filha que me ensina, assim, todos os dias. E para todo mundo aí que tá ouvindo o programa, compartilhem aí que valeu a pena. Boa, e eu também vou aproveitar aí a onda. Vou deixar um abraço para a minha mãe, Sandra, que é a maior fã do 4 de 15, ouve tudo, comenta em tudo. Ela é fã número 1 de carteirinha. Então, um beijão, mãe. E um outro abraço também pra Érica, a mãe da Isa, que é uma super mãe, me ensinou muito, muito sobre até como ser pai. E pra minha avó, a Bá. Bá não ouve podcast porque ela não saberia nem mexer no celular. Mas registrado aqui, Bá, você também é uma pessoa que eu admiro muito. Agora a gente tá pertinho aí do feriado dos Dias das Mães. Então, eu vou aproveitar para deixar um abraço para todas as mamães. Aproveitem aí o seu feriado, sejam bastante paparicadas. Ficha técnica do programa, apresentação e a produção desse programa foi feita por mim, Yuri Motoyama, pela Marília Limão e Deise Mota. A edição do programa foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. E este programa maravilhoso é um oferecimento da Centauro. E o 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você curte ciência, dá um pulinho lá, você vai achar muita coisa legal para ouvir. Então fique bem, até o próximo episódio, arrume sua coluna e um bom dia das mães. Tchau, meninas! Tchau, obrigada. Tchauzinho, pessoal.